aí, pessoal, beleza? Espero que sim. Hoje a gente vai falar de cascalho, grana, dinheiro. Quanto ganha um técnico de refrigeração? Vou responder essa pergunta e muito mais. A gente vai aprofundar nesse assunto da grana. Por quê? Por exemplo, eu sempre digo nos meus vídeos que eu gosto muito, eu amo de paixão a profissão que eu escolhi, de técnico de refrigeração. Amo ser técnico de refrigeração, amo ensinar refrigeração. Porém, porém, tem uma coisa que é muito importante, que é a grana. Não adianta você gostar de fazer alguma coisa, você se sentir muito bem fazendo alguma coisa, e aquela coisa que você faz não traz um retorno financeiro. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, quanto ganha um técnico de refrigeração nos vários estágios profissionais, tá bom? Bom, aí na realidade é respondendo a pergunta de um inscrito no canal, bem legal, foi uma pergunta muito bem feita, muito, sabe, detalhada, e a resposta eu vou tentar dar uma resposta à altura, fica até o fim, hoje vai ser bem legal, se você ainda está decidindo se você vai encarar ou não vai essa profissão, essa virada na sua carreira e se tornar um técnico de refrigeração, de repente você já é técnico de refrigeração, mas você está meio desanimado, meio sem perspectiva, assiste esse vídeo completo e só decide depois, tá bom? Bom, mas antes, deixa eu falar do patrocinador do nosso canal, Brasueld. Brasueld, empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Mega Pro, Alumax, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas. Na realidade, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia de técnicos de refrigeração, tá bom? Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração perto de você, ok? Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio e vamos continuar agora. Vamos dar uma olhada na pergunta que causou esse vídeo, na pergunta que nos inspirou a gravar o vídeo. Eu iria responder ele individualmente, mas preferi gravar o vídeo porque assim eu sei que tem muita gente que tem esses mesmos questionamentos. Legal? Ou vamos ver bem a pergunta dele, vocês vão entender que pode ser o anseio de muita gente. Cadê? Pronto, tá aqui. Eu vou ler aqui, fica mais fácil para mim, não enxergo na tela. Vamos lá. É o Freeman Jones, 995, a 14 horas, ele colocou essa pergunta aqui. Ó, é possível fazer uma estimativa de número de atendimentos por mês, ou dia, ou semana? Qual seria, por exemplo, a renda mensal estimada de um técnico de refrigeração trabalhando apenas com geladeiras? Eu me interesso pelo assunto, mas tenho receio de sair da minha profissão, mas eu sinto a necessidade de mudar um pouco a rotina. Eu agradeço o seu esforço sempre de trazer bom conteúdo e ser claro nas explicações. Grande abraço. Grande abraço você também, o Freeman Jones. Legal? E vamos lá? E obrigado, tá? Pelas palavras. Então vamos responder o Freeman Jones. Legal? Bom, primeira coisa, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente se guiar. Você tem que levar em conta alguns fatores, tá bom? Então eu vou responder parte por parte. Alguns fatores, por exemplo, fatores que influenciam você tomar essa decisão. Em primeiro lugar, já vou quebrar um negócio aqui. Refrigeração dá certo em qualquer lugar do Brasil, em quase qualquer lugar do mundo. Por que quase qualquer lugar do mundo? Por exemplo, tem aqueles lugares onde tem gelo o ano inteiro, aquele clima gelado o ano inteiro. Ali talvez não faça sentido você ser técnico de refrigeração num lugar desse. Tirando esses lugares de frio extremo, todos os outros lugares do mundo precisa de técnico de refrigeração, tá bom? Então, técnico de refrigeração tem demanda, tem trabalho para qualquer lugar do mundo. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, principalmente na realidade brasileira. Então, coisas que você tem que levar em consideração. Então, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque aqui está um
onde tem a minha colinha, onde tem o meu script, tá bom? Vamos lá. Fatores que podem influenciar. Localização, certo? Por exemplo, acabei de falar que tem lugares que tem aquele frio extremo, que talvez não valha, né, a demanda seja menor. Com certeza, a demanda vai ser menor. Eu conheci pessoas que já moraram em lugares muito, muito frios no exterior e diziam que quando eles queriam congelar alguma coisa, eles punham do lado de fora. O único inconveniente é que podia chegar lá um bicho e comer o alimento que estava lá fora para congelar, de tão frio. Tirando então, vamos para a realidade brasileira, a localização. Localização é importante principalmente num país grande como o Brasil, por exemplo, Norte e Nordeste. Quando eles falam inverno, não é o inverno, eles não pensam na temperatura caindo, eles pensam na época de chuva. O inverno é quando chove. Tá aqui na região sul, sudeste, o inverno é quando esfria. Tá certo? Então, norte e nordeste não tem tempo ruim. Todo tempo as geladeiras estão quebrando, porque a geladeira tem isso também. Certo? A demanda aumenta com o calor. Certo? Numa época de um ano com aquele verão bravo mesmo, a demanda é enorme. Teve um dia, foi o meu recorde, eu troquei 5 compressores em um único dia. Foi um super verão. Compressor e aqueles ventilador para geladeira comercial, certo? Então, em um dia, foram 5 compressores. Não é normal, foi o meu recorde, tá, pessoal, certo? De 5 compressores em um dia. Então, uma das coisas que a gente leva em consideração é o calor. Mas, entretanto, mesmo no frio, porque o frio no Brasil não é tão intenso, né? Mesmo nos lugares frios, galera de Curitiba, né? Quando fala do frio, eles têm até um orgulho do frio de Curitiba, que é muito. Mas mesmo assim, lá as geladeiras têm demanda também, no Paraná. Tá bom? Então, é algo que você tem que levar em conta, a localidade. Não só também por causa do clima, mas às vezes por causa da capacidade, né? Da renda do povo no lugar. Então, lugares onde o pessoal tem mais dinheiro, você às vezes pode cobrar um pouco mais. Onde o pessoal tem menos dinheiro, você cobra um pouco menos. Tá certo? É normal trabalhar dessa forma, mas não é grande diferença. Outra coisa sobre a localidade também, que você deve levar em conta, é a concorrência. Embora tem muita gente que acha, o mercado está saturado, tem muita concorrência. E eu vou dizer uma coisa para você, para um camarada bom, que se especializa, que estuda, eu tenho alunos que moram numa cidade pequena. E ele disse, olha, aqui tem 2 ou 3 técnicos aqui na minha região, mas eles não são muito bons, tá certo? O pessoal não fala muito bem deles. Então, com um ano, ele fez o curso, em um ano, ele já se tornou o principal técnico da região dele. Tá indo muito bem, tá certo? Inclusive, eu tenho até um vídeo dele mostrando o progresso dele em um ano, desde a época que ele começou a fazer o curso. Aí ele me mandou um vídeo, como está a oficina dele, não falta serviço para ele está indo muito bem. Então, você não deve se ligar só pela concorrência. Tem muita gente fazendo. Cria diferenciais, certo? A pessoa que quer se dar bem, qualquer ramo da vida, pode ser um restaurante, pode ser uma barbearia, pode ser qualquer coisa. Ele tem que criar diferenciais que destaquem ele da concorrência, tá bom? Mas deve ser levado em conta também a concorrência na sua região, mas no sentido de se destacar dela. Como é que meu concorrente trabalha? Ele não atende, ele não tem agilidade no atendimento, ou tipo assim, dá garantia e ele não volta para arrumar. Então, essas são as situações que você deve levar em conta, tá bom? E não se preocupe, daqui a pouco a gente vai falar sobre grana, mas é que essas coisas têm que ser levadas em conta, porque elas vão influenciar diretamente no cascalho, na grana que vai entrar. Tá bom? Experiência, tá bom? Tipo, a gente vai falar daqui a pouco sobre valores, mas é normal que um técnico mais experiente, ele ganhe mais do que um técnico menos experiente. Por exemplo, porque um técnico mais experiente,
ele consegue atender mais clientes do que um técnico inexperiente. Por exemplo, eu falei logo no começo que o meu recorde pessoal foi trocar 5 compressores em um dia. Depois disso, teve um outro, o segundo lugar foram 4 compressores, e foi bem interessante porque eu atendi de moto. Eu consegui colocar 4 compressores na moto, fora aí os equipamentos para trocar, foi um malabarismo para conseguir, mas eu consegui. Então, um técnico capaz de trocar 5 compressores em um dia, ele vai ganhar mais do que aquele que só consegue trocar um, certo? Por exemplo, só uma ideia para vocês entenderem o que é evolução. O primeiro compressor que eu troquei na minha vida, eu levei 15 dias para poder entregar a geladeira, certo? Primeiro, foi o primeiro compressor. Deu muita dificuldade, eu tive um problema de umidade no sistema, certo? Por causa da inexperiência, eu permiti que houvesse uma contaminação por umidade. E outra coisa, eu também não disponibilizava de tempo, eu trabalhava como funcionário, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Trabalhava como funcionário numa metalúrgica e quando eu saía do serviço, chegava em casa e começava a trabalhar na geladeira. E uma dificuldade muito grande, foram 15 dias para conseguir eliminar esse problema de umidade e entregar. Então você vê que tem a ver também com experiência e com aprender da forma correta. Entendeu? Aprender da forma correta é muito importante, porque se eu soubesse o que eu sei hoje, e é lógico, isso daí vem com a experiência, mas vem também com um bom professor, com um bom curso de refrigeração. É importante, tem muita gente, não, eu vou aprender só assistindo videozinhos de internet. Dá para aprender muita coisa, principalmente com os meus vídeos aqui do Portal Refrigeração, mas o ideal é um curso, tá bom? Tanto é que a gente tem o curso aqui, estou deixando o link na descrição, mais tarde eu falo um pouco mais sobre o curso, legal? Mas é importante que você aprenda direito para não passar tanto perrengue. Você vai aprender, você vai adquirir experiência com a experiência dos outros, experiência por osmose, só da gente estar junto, batendo um papo, você vai pegando vários macetes que eu vou passando durante o nosso curso. Legal? Então, eu dizer que você se tornar um técnico hoje, você vai ganhar igual um técnico de 5, de 10 anos de experiência, não vai rolar. Um dos fatores é esse, certo? A capacidade de atendimento, certo? Se você só tem capacidade de atender um, seu ganho não vai se comparar com aquele que tem capacidade de atender 5 em um dia. Capite? Vamos em frente? Então, experiência é importante, mas a experiência, cara, você tem que começar um dia. Ninguém começou. Eu não comecei, por exemplo, é o que eu te falei para vocês. Meu primeiro compressor, 15 dias, desesperado, tentando. E o meu recorde, 5 em um dia. Viu? É assim, você vai chegar lá. Legal? Escolher direitinho o nicho de mercado. Na realidade, se você vai começar... O que é o nicho de mercado? Vamos explicar direitinho. É você se especializar em uma área. Qual área que você vai se especializar? Quem está começando ainda não tem muita noção. Ele vai pegar o que aparecer, certo? Refrigeração doméstica, refrigeração comercial, refrigeração industrial, sim. Na área de refrigeração tem pelo menos esses 3 tipos de áreas, tá bom? Refrigeração doméstica, ela é boa porque ela não paga muito, igual a refrigeração comercial ou industrial, por exemplo. Você não consegue cobrar igual, mas ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, fidelização do cliente. Por exemplo, você vai e arruma para mãe. Se você faz um bom serviço, a mãe te indica para a irmã dela, para a filha, te indica para a família. Daqui a pouco você está atendendo a família toda. Eu tenho uma família que eu atendo logo desde o começo. Eu já tô atendendo a 4ª geração deles, tá certo? Atendi a bisa, atendi o filho da bisa, né? O neto e o filho. Bom, você entendeu o que é 4ª geração. Então tem um desenrolar. Outra coisa que desenrola também é se você faz refrigeração. A maioria dos técnicos de refrigeração, eles estudam também e aprendem a fazer também, por exemplo, máquina de lavar, assistência técnica de uma forma geral da linha branca.
máquina de lavar. Eu acho que são as duas que mais dão retorno, refrigeração e máquina de lavar. Então, se você está na área comercial, é muito comum você fazer a geladeira e acaba fazendo a máquina de lavar também, porque a cliente não fica nem sem geladeira e nem sem máquina de lavar. Então, o ganho é um pouco menor na área doméstica, mas também ele vai alastrar com mais facilidade. Outra coisa, tomei um susto, o gatinho apareceu aqui. Outra coisa é a área comercial. A área comercial é muito boa, por quê? Porque quem tem um comércio precisa de muita urgência. Então você vai ter que realmente atender com muita urgência os seus clientes da área comercial. E normalmente são clientes dispostos a pagar mais, certo? Eles dependem, certo? O ganha-pão deles é aquela geladeira funcionando. Então estão dispostos a pagar mais. Certo? Então é muito bom. A área industrial também é assim, é um pouco mais pesado, você vai precisar se especializar um pouco mais, mas tudo é possível e tem um retorno muito bom. Então, normalmente no começo você vai pegando tudo e depois você vai se especializando. Eu, por exemplo, eu vou passar minha experiência para vocês. É, eu, eu eu sempre fui mais da área comercial, gostava mais de área comercial, fazia também área doméstica, mas não divulgava muito. Não me preocupava em divulgar muito, mas foi muito interessante eu ser bom na área doméstica também, porque quando aconteceu aquele probleminha em 2020, que eu prefiro não falar, porque o YouTube fica meio assim quando a gente fala, aquele probleminha de 2020, sabe qual é? Em que as coisas fecharam, muitos clientes meus, né, de restaurantes, etc., precisaram fechar. Quem segurou as pontas foram os atendimentos da área doméstica. Então eu consegui passar de uma forma relativamente tranquila por aquele ano conturbado, aqueles anos conturbados, graças a eu também saber lidar na área doméstica, tá bom? Estou olhando o relógio aqui. Esse é um vídeo que vai ficar longo, tá bom? Se você não tem paciência, sinto muito. Acelera, tem um botãozinho aí que você acelera e eu começo a falar rápido, parecendo um narrador de futebol. Mas se você quer realmente aprender, tá com tempo, segura aí que hoje tem bastante conteúdo, tá bom? Então eu já falei do nicho. O nicho, na realidade, é que vai te escolher. Daqui a pouco você vai perceber se você leva mais jeito para comercial ou para doméstico. Vamos lá. Marketing e divulgação também. Outra coisa que vai influenciar nos seus ganhos é a capacidade que você tem de investir em divulgação, certo? Hoje tem vários meios de divulgação, meios gratuitos, inclusive, como as mídias sociais, né? Você chegar a ter um Instagram, onde você segue os seus potenciais clientes, certo? Eu vou falar disso em uma outra hora. Tem umas técnicas para você começar a atrair, por exemplo, a área comercial. Você começa a seguir um restaurante, certo? E normalmente, quando você segue, ele te segue de volta. E aí você começa a postar o serviço que você faz, daqui a pouco ele sabe que você existe. E o dia que ele precisar, ele chama. Então tem várias técnicas. Então, uma grande diferença entre o técnico, entre a assistência que dá certo e a que não dá, é a preocupação em divulgar, em fazer com que as pessoas saibam que você existe, tá bom? E aí é cartão, é adesivo, é eminha de geladeira, tem um monte de forma de você divulgar o seu trabalho. Vamos lá? O tempo dedicado também. Por exemplo, o aluno, deixa eu ver aqui, o aluno não, inscrito do canal Freeman Jones, ele falou que ele trabalha já e ele quer migrar, mas ele tem medo de migrar, então é legal isso daí também. Por quê? Porque as coisas vão começar a dar certo quando você se dedicar integralmente, tá bom? A gente vai falar sobre isso, sobre essa transição, como fazer, você que trabalha. Por exemplo, eu tenho aluno que trabalha de motorista, tenho aluno motorista de ônibus, eu tenho aluno que é caminhoneiro, eu tenho aluno que é porteiro de condomínio, tenho aluno que é eletricista, tenho aluno que é enrolador de motor, tenho aluno que é mecânico de avião, certo? E eles estão migrando para a área de refrigeração. Então, existe um processo para você fazer a migração, mas a grana vai começar a entrar quando você estiver integralmente na refrigeração, tá bom? Não tem jeito. Eu vou falar dessa migração daqui a pouco, como você tem que fazer para... Eu vou dar, inclusive, meu exemplo, como foi que eu fiz, tá? Para migrar da refrigeração para... Aliás, da minha profissão
que eu era metalúrgico para refrigeração, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Então a gente vai, nesse próximo tópico, entrar mesmo para ver se é viável economicamente ou não trabalhar com refrigeração. Então, eu tô achando que você já fez o curso, entendeu? Que você já sabe. Isso é muito, muito importante, né? Porque vai cair naquilo que a gente falou, certo? A capacidade de atender cliente depende da capacidade que você tem de resolver os problemas de refrigeração. Entendeu? Porque não adianta nada você passar, como eu passei 15 dias com uma geladeira, aquilo não vai te trazer retorno financeiro, certo? Mas para começar, tá bom, você está aprendendo ainda, por isso é bom você ter um lastro, ter alguma coisa por trás segurando as pontas, como um outro emprego, certo? Enquanto você aprende, certo? Mas é muito importante que você tenha um bom curso que te dê um lastro. Bom, e falando em curso, deixa eu falar do meu. Na minha opinião, o melhor curso online do Brasil, tá bom? Refrigeração, máquina de lavar, estou deixando o link na descrição. É para quem não sabe nada, mas se está assistindo esse vídeo é porque está interessado em entrar nesse ramo, mas você não sabe nada, link na descrição. Nosso curso é para você porque a gente começa do zero, mas é também para quem já está no ramo, mas está com dificuldade, tá bom? Está até pensando em desistir porque não está dando certo. Se dê essa chance, vem estudar aqui. O valor é muito, muito acessível, certo? Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, tá bom? Link na descrição, é muito sério o que eu estou falando, certo? É para mudar de vida, é para virar, uma virada na sua vida profissional, certo? Trabalhar por conta, viver de refrigeração, é isso aí, tá bom? Bom, já fiz o meu jabá, agora depende de você, tá bom? Deixa eu voltar para o vídeo que o pessoal tá impaciente querendo saber. Vamos fazer as estimativas. Ó, não é impossível você fazer, mesmo quem está começando, fazer de 5 a 10 atendimentos por semana, tá bom? 5 a 10 atendimentos por semana, 20 a 40 atendimentos por mês, não é impossível. Você vai precisar divulgar. Então, como é que você vai divulgar? Rede social, parentes, amigos, pessoal da igreja. Chega lá, ó, irmãos, estou trabalhando com refrigeração, máquina de lavar, me chama, tá? Me dá essa chance. Tenho certeza que o pessoal vai ajudar, certo? Tenho certeza que vai aparecer um vizinho, um amigo, te oferecendo uma geladeira usada, quebrada, para você treinar com ela. Tenho certeza, porque acontece muito isso com os meus alunos. Aconteceu comigo lá atrás, certo? Então, é perfeitamente possível você atender de 5 a 10 clientes por semana, certo? E às vezes muito mais, tá bom? Eu tô sendo muito econômico nessa estimativa, tá bom? É bem possível. Então, daqui a pouco a gente faz as contas, né? Vamos dar alguns exemplos de valores, tá bom? Outra coisa importante para ser considerada é feriados imprevistos e tempo para prospecção de clientes. Tem que levar em conta isso. Normalmente quem está começando, hoje não, hoje eu estou com burro na sombra, eu não trabalho em feriado, eu não trabalho sábado, domingo. É sério, já cheguei num ponto que não preciso mais, tá certo? Eu tenho clientes suficientes, clientes bons e não preciso mais, certo? Mas no começo, para mim, não tinha feriado, para mim não tinha sábado, domingo, eu atendia qualquer dia, qualquer hora, e no começo tem que ser assim mesmo. Você tem que sacrificar por um tempo para depois começar a colher os frutos. Hoje eu estou colhendo esses frutos, tá legal? Mas você que vai começar agora, tem que largar o pau, larga de preguiça e vamos trabalhar. Tá certo? Então você tem que levar isso em conta, mas você faz as suas escolhas, né, do futuro que você quer ter. Ah, mas eu vou virar um escravo? Sim, por um curto espaço de tempo, você vai ter que trabalhar mais do que o normal, para quem está começando. Mas depois as coisas engrenam e aí você começa a estabelecer período de férias, você começa a estabelecer os dias de folga, certo? Legal? Bom, vamos lá. Você vai ter que se adaptar à realidade do seu mercado, certo?
É aquilo que eu falei, conforme o lugar que você está, certo? Por exemplo, tem a região aqui, litoral de São Paulo. Então tem muita gente que mora no litoral e tem uma época do ano em que é alta temporada, né, que a gente fala. Alta temporada é quando chega o verãozão, aquela época de festa, em que o pessoal todo vai para o litoral. E lá, é nessa época que está todo mundo descansando e aproveitando, é a época que você vai estar trabalhando, porque é a época que vai ter mais demanda, porque tem muita gente que tem apartamento, casa na praia. Quando chega lá, a geladeira ficou desligada. Quando vai ligar, a geladeira não funciona. Então é o momento em que todo mundo vai estar descansando e você vai estar trabalhando. Mas vai valer a pena. Legal? Então, cada lugar vai ter suas demandas, seus momentos. Eu só quis dar o exemplo da praia, mas cada lugar é diferente, tá bom? Inclusive eu tenho muito aluno também na área rural. Então é máquina de conservar leite. Eu nem sei como é que funciona, tá bom? Mas eu sei que existe, né? Tipo umas geladeiras especiais para leite e tal. E tem trabalho para todo mundo. Legal? Agora vamos lá. A renda média, certo? Um técnico hoje, isso daí eu levantei, tem um site onde fala sobre profissões e empregos, tá bom? Então a renda média, primeiro varia um pouco de acordo com a localização, tá bom? Mas não varia muito não. Na área de refrigeração não tem grandes variações não, tá? Faixa salarial média de quem está começando é de 1.500 a 5.000 reais. É uma média nacional, tá bom? De 1.500 a 5.000 reais. Ah, 1.500 é pouco? É, mas é uma média, tá bom? É por volta... Na realidade, na minha opinião, é mais. Eu acho que está muito conservador isso, mas é bom a gente trabalhar com a média, tá? Quem fez esse cálculo aqui sabia do que estava falando. Quem está começando de 1.500 a 5.000 reais não é nada muito louco de você atingir, não. Muito pelo contrário, daqui a pouco a gente vai fazer umas continhas e você vai ver que eu estou sendo bem conservador nesses números. Um especialista, um cara já com experiência, certo? A partir, sei lá, de 5 anos, isso daí tudo vai depender do empenho dele no início, tá bom? Ele vai colher os frutos à medida que ele planta, certo? Então, é um especialista, um cara já fera, que já domina, já está... ele ganha, pode alcançar rendas superiores a 10.000 reais, tá bom? E eu estou vendo aqui uma estatística de um site que trata sobre isso, profissões e empregos, etc. É tranquilo, certo? Fácil não é, o cara tem que trabalhar, tá bom? Mas é perfeitamente possível tirar aí acima de 10.000 reais um técnico já bem experiente. E acima que eu estou falando é acima. Alguns meses pode dar mais, alguns meses pode dar 20, alguns meses pode dar 10, pode cair um pouco. Então, é importante, inclusive quem trabalha por conta, ter as suas contas muito bem reguladas, tá bom? Não ficar entrando em dívida, porque é assim. Tem meses que bate a meta, tem meses que a meta fica lá embaixo, certo? Mas a gente está falando sobre média, tá ok? Agora, olha um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar essa tela aqui para vocês. Legal, é aqui que eu estou fazendo minha cola, tá bom? Eu pedi uma ajuda aqui para o Gemini, a inteligência artificial do Google, para ele calcular isso daqui para mim. Então, digamos, alguém com foco em geladeira, certo? Então, digamos, uma média de 2 atendimentos por dia, 5 dias por semana. Então, de segunda a sexta, se você tiver 2 atendimentos, o que é pouco, tá bom? Dá para atender 3, 4, até 5 num dia normal, tá bom? Mas vamos ser conservador, 2 atendimentos por dia. Digamos que, em média, você ganhou R$ 150 reais por atendimento, que é pouco também. Aqui na minha assistência, R$ 150 reais é o mínimo que a gente cobra, entendeu? Um fio quebrado, certo? A coisa bem significante, R$ 150 reais. Normalmente é mais, tá? Mas a partir daí, nada é menor de R$ 150 reais. Fio quebrado, R$ 150 reais. E aí,
escala. Se você quiser saber mais a respeito, eu tenho um vídeo falando sobre como chegar aos preços, tá? Lá você vai entender como é que é. Mas vamos chutar baixo. Então, digamos que alguém que está começando tenha 2 atendimentos por dia, 5 dias por semana. Então, ele não está trabalhando sábado, 5 dias por semana. Ou, de repente, um dos dias da semana falhou e um pelo outro, certo? Deu 10 atendimentos. Cobrou 150 cada atendimento, certo? Vai dar 1.500 em uma semana. Correto? Renda bruta mensal, considerando 4 semanas por mês, R$ 6.000. Nada mal. E não é... Eu estou sendo muito pé no chão para passar isso daqui para vocês, tá? Muito pé no chão mesmo. Certo? Agora lembrar, né? Aqui ele pede para lembrar dos custos, despesa com deslocamento, que essa renda aqui é bruta, tá bom? 6.000, renda bruta. Porque aí você vai ter despesa com deslocamento, ferramenta, material. Principalmente quem está começando vai ter que investir em ferramentas, tá bom? Não vou enganar ninguém. É um investimento que você vai ter que fazer, mas é um investimento que se paga, tá bom? Qualquer coisa que vale a pena, você tem que investir, tá? E nessa profissão também não é diferente, correto? Você está investindo em refrigeração, então o curso é muito barato, mas vão ter as ferramentas também. Então não estou aqui para enganar ninguém, mas uma coisa eu garanto, se você realmente se dedicar em aprender, investir nas ferramentas, você vai decolar, você vai viver de refrigeração, tá bom? Rico, talvez não, você nunca fique rico, mas com certeza você vai viver uma vida tranquila, uma vida boa, boletinho pago, tudo de bom, tá bom? Vamos lá, 31 minutos já de vídeo, e eu não estou nem com vontade de acabar, acho que vai demorar. Então os custos, gestão também é fundamental para você garantir lucratividade. O que é gestão? Deixa eu voltar com a minha tela principal. Gestão é tudo que envolve grana, certo? Gestão é gastar pouco, certo? O mínimo possível e controlar as coisas. Porque eu estou te falando, por exemplo, a gente falou de um técnico experiente que não é difícil tirar 10.000 mensais, não é difícil, até mais que isso. Só que se ele tira 10 e gasta 11, ele vai estar sempre no vermelho. Então, gestão. Gestão o que é? O carro. Quer ver uma coisa sobre carro? Vou dar esse exemplo só, não vou falar de tudo, vou falar só de carro. Porque às vezes você acha que uma gestão eficiente é eu comprar o carro mais barato que tiver. E não é. Às vezes vale a pena você investir num carro bom que não vai te dar dor de cabeça, mesmo pagando mais caro nele, do que às vezes comprar um carro mais barato que todo mês vai te dar dando despesa, vai estar parando, você vai deixar de atender seu cliente com o carro quebrado. Então isso é gestão, é você calcular os prós e contras. Ah, legal, vou comprar esse carro aqui, uma pechincha, R$ 5.000. Só que todo dia ele vai estar com o mecânico. Então você vai gastar uma grana preta todo mês com o mecânico. Esse carro vai ficar mais parado do que andando. Você vai deixar de atender clientes porque está com um carro ruim. Recentemente um amigo meu teve o carro apreendido porque o pneu estava careca. E até onde eu sei, ele ficou quase uma semana com o carro apreendido, sem poder atender os clientes, sem poder ganhar o pão. Como é que faz? O carro é uma ferramenta de trabalho. Então, às vezes, o que ele deixou de ganhar, ele teria colocado os pneus, teria sobrado muita grana para ele, não teria passado o perrengue que está passando. Então, gestão é isso. São as escolhas que a gente faz. Entendeu? Isso é em tudo, tá bom? Isso é em tudo. É na nossa vida. Às vezes, abrir mão de alguma coisa, certo? Abrir mão de um lazer, certo? Para poder adquirir uma ferramenta que vai te ajudar. Isso é por um tempo só. Daqui a pouco as coisas se ajustam, mas a gestão sempre vai continuar, certo? Vamos lá? Vamos em frente? Então já falei. Agora sobre a mudança na carreira. Vamos lá? Opa, não é essa.
Mudança na carreira. Vamos falar agora com a galera que tem um outro serviço, tem uma outra ocupação, uma outra profissão, mas está cansado e quer migrar para refrigeração, certo? Eu aconselho muito, é muito bom, tá? Eu sou entusiasta também, eu sou meio suspeito para falar, eu amo refrigeração. Então vamos lá, mudança na carreira. Primeira coisa que você tem que levar em conta. Avalia o seguinte, motivação. Você está motivado, cara? Você está disposto realmente a mergulhar de cabeça? Você está disposto a estudar? Você está disposto a perguntar, a pesquisar? Sabia, eu tenho mais ou menos 30 anos nessa área. Sabia que todo dia eu pesquiso alguma coisa da área de refrigeração? Todo dia eu aprendo alguma coisa? Porque é um processo, você está disposto a isso? A estar se especializando? Conheço muitos técnicos de refrigeração que ficaram para trás. Refrigeração e máquina de lavar. Eu conheço técnicos, outro dia mesmo entrou um em contato comigo querendo fazer o curso porque ele foi técnico por muito tempo, mas ele ficou para trás, ele ficou só naquelas geladeiras, sabe, com termostato, aquelas geladeiras mais antigas, e agora a tecnologia evoluiu e ele não consegue acompanhar, certo? Então o camarada tem que estar disposto a estudar para o resto da vida. Está aprendendo, porque todo dia vão surgir novas tecnologias. E assim que as tecnologias chegam, você tem que estar preparado para ela, tá bom? Então, você está motivado para pagar esse preço? Se você está motivado, então, vamos em frente. Habilidade. Deixa eu falar de habilidade, essa é legal. Cara, normalmente o pessoal me pergunta, eu acredito, sinceramente, que todo mundo é capaz de aprender, certo? Eu costumo dizer que o meu primeiro aluno, ele não sabia a diferença de um parafuso para uma porca, não sabia. Você pedia para ele pegar o parafuso, ele vinha com a porca. Desse jeito mesmo, não estou exagerando. Hoje ele é o melhor técnico que eu conheço. Sem sombra de dúvida, o cara é fera, então ele aprendeu. Mas eu costumo dizer que aquelas pessoas que têm alguma habilidade, elas vão aprender mais fácil. Por exemplo, você consegue trocar uma tomada na sua casa? Você consegue trocar um chuveiro, se for preciso, na sua casa? Certo? Esse tipo de coisa você faz, então você consegue. Se você tem dificuldade, você vai ter que estudar mais que os outros, você vai ter que se esforçar mais que os outros. Certo? Então, você tem que estar consciente também das habilidades. Se você gosta desse negócio, sabe? De você olhar para alguma coisa que não está funcionando, entender o porquê não está funcionando, resolver, isso te traz satisfação? Se é o caso, isso daqui é para você. Agora, se você não tem paciência, você já quer quebrar tudo, então repensa isso daí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Pesquisa, busque informação sobre os cursos, custos e oportunidades, tá bom? O curso aqui eu estou colocando à disposição de vocês, sem dúvida, olha, para formar técnicos de refrigeração. Então o curso está na mão aqui, é só você se inscrever e vir estudar no portal, tá bom? Transição gradual, esse daqui é danado. Comece como freelancer ou conciliando com a profissão atual. O que é isso? O que é isso? Por exemplo, eu, durante muitos anos, eu montei a minha empresa, fazer umas contas rápidas aqui, eu que oficializei a minha empresa tem 25 anos. Como assim? Então você disse que tem 30 anos na profissão, mas você montou a empresa há 25 anos. É exatamente isso. Eu trabalhei 5 anos ou mais, eu acho que foi mais, como bico, certo? Como renda extra. Eu trabalhava na metalúrgica e na hora de folga eu trabalhava como técnico. Fiquei durante uns bons anos fazendo isso daí. Por quê? Porque eu tinha medo, morria de medo de sair e não conseguir me sustentar. Foi uma bobagem, eu deveria ter saído muito antes, tá bom? Mas é legal, foi ótimo também, porque consegui colocar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, sabe? Sem fazer nenhuma loucura. Tem gente que começa o curso, ainda não tem um cliente, ainda não tem, sabe? Não tem experiência, não tem nada e já pede demissão e começa na área. Não, não faça isso, tá? Continua lá, vai
fazendo como renda extra nos horários de folga, até que fique claro que não faz sentido você continuar no emprego, né? E você realmente fala, não, agora chegou a hora de eu viver de refrigeração. Para mim demorou um pouco, né? Medroso, medroso. Na realidade, filho para criar, né? Uma família para sustentar. É a responsabilidade que às vezes deixa a gente meio receoso de tomar a decisão. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida, tá bom? De sair, né, da empresa e trabalhar por conta. Mas faz isso gradualmente, tá bom? Para você não entrar em fria, não entrar em problemas financeiros. Tá ok? Faz essa transição direito. Agora algumas dicas aqui para o sucesso. A gente já está chegando no fim, tá bom? 40 minutos. Legal. Você ficou até aqui? Faz o seguinte, deixa eu uma coisa aqui para vocês. Você ficou até aqui? Primeiro, você já lembrou de dar aquele like? Então dá aquele like, capricha aí, se inscreve no canal, certo? Ativa as notificações, também isso é bem importante para você receber o nosso conteúdo assim que a gente coloca no ar. E coloca algum tipo de comentário, tipo Freeman Jones, ele colocou esse comentário que gerou esse vídeo, quem sabe o próximo vídeo pode ser baseado no seu comentário. Deixa aí, capricha aí, faz um comentário bem legal. Tá bom? Vamos ajudar esse canal a se tornar o canal mais relevante de refrigeração do Brasil. Conto com vocês. Certo? Agora, algumas dicas aqui. Eu acho que eu já falei quase tudo, só algumas dicas. Ah, e comenta aí. Fiquei até aqui. Põe aí. Fiquei até aqui. Legal? Vamos lá. Dicas para o sucesso. Deixa... Opa, tela errada, tela certa. Dicas para o sucesso, aperfeiçoamento. É o que eu já falei para vocês, é nunca parar de estudar, nunca parar de aprender, de se especializar. Quando você achar que você sabe tudo, é porque você está bem longe de saber. Sempre tenha em mente, olha, eu tenho muito que aprender ainda, tá bom? Network. Network é o seguinte, é você participar de eventos da classe. Quando você, deixa eu dar uma dica para vocês, quando você começa com refrigeração, você começa a frequentar uma loja de refrigeração, você começa a fazer amizade, porque você vai reparar o seguinte, sempre que você chega na loja, os técnicos que frequentam aquela loja são os mesmos. Começa a bater papo com eles, certo? Troca telefone com eles, cria um grupo de WhatsApp com eles, tá bom? Isso é bem legal para se ajudar, para se fortalecer. Por exemplo, os alunos do meu curso, primeira coisa que o camarada, quando ele se torna aluno do meu curso, eu coloco ele no grupo de WhatsApp de alunos. E a interação é muito, muito importante, tá bom? Ajuda muito. Então procura fazer isso. E se você já é aluno do meu curso, você provavelmente já está... Provavelmente não, com certeza eu já coloquei você num grupo de WhatsApp aqui de alunos, tá bom? Se você está fora, fala comigo que eu coloco você de novo, tá bom? E quem não é aluno, vem ser aluno para participar também. Network. Network é justamente isso. Qualidade de serviço. Outra coisa, dica para o sucesso, qualidade de serviço. Eu não falei sobre isso, é importante. Priorize a excelência do atendimento ao cliente. Cara, o cliente é a pessoa mais importante. Certo? Sem o cliente não tem assistência técnica, certo? Então dê aquele atendimento de primeira, certo? Faça o melhor, faça como se fosse para você, para a geladeira da sua mãe, para a máquina da sua mãe. Você quer ver a sua santa mãezinha triste com a geladeira sem funcionar, com a máquina de lavar sem funcionar? Não, você faz o melhor para sua mãezinha, então faz para o seu cliente também, tá? Capricha, porque isso vai reverter para você sucesso, tá bom? Ética profissional. Conduta exemplar. Cara, deixa eu só falar sobre isso. Já que ficou longo mesmo, se você chegou até aqui, com certeza não é você que vai reclamar, né? O pessoal que reclama já deve ter saído do vídeo. Beleza? Ética profissional. Deixa eu contar uns casos para você aqui. Senta que lá vem história. Cara, eu já vi técnicos que estão consertando a geladeira. E aí, de repente, ele abre a geladeira, ele vê alguma coisa ali apetitosa, uma fruta, alguma coisa. Ele pega. Eu já vi um técnico que fez isso. Ele pegou alguma coisa dentro da geladeira da cliente e comeu sem a menor cerimônia, sem a cliente oferecer, sem nada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Seja ético.
certo? Seja profissional. Muitas vezes você vai chegar na casa de um cliente, eles vão estar almoçando. E por educação, eles vão dizer, servido a almoçar, você, muito educadamente, você recusa, tá bom? Você tá lá como profissional, você não é um convidado, certo? Você, não, obrigado, muito obrigado, pode almoçar à vontade, eu vou dar uma olhada na geladeira aqui. Haja dessa forma, seja bem profissional, tá bom? Limpe tudo, certo? Você chegou, às vezes você começa a espalhar alguma coisa, ferramenta, às vezes você descasca um fio, aquele pedacinho cai. Deixa tudo bonitinho, limpinho, como você encontrou, tá bom? Tudo isso daí conta muito a favor. Tem vários fatores, tá? Não é o foco, senão essa aula já tá... Até você que chegou até agora já tá meio desanimado. Vamos lá? Vamos para a conclusão? Vamos lá. Conclusão. O mercado de refrigeração oferece boas oportunidades, mas exige dedicação e planejamento. Avalie os seus objetivos, habilidades e o mercado local antes de tomar qualquer decisão para mudar de carreira. Legal? Fazendo isso, não tem como dar errado, tá bom? Faz a transição direitinho. Quer se tornar técnico? Primeiro, entra no curso do Portal Refrigeração, estuda. Começa a praticar nos horários de folga, não sai do seu serviço ainda. Você só sai quando você tiver plena convicção que você já pode sobreviver disso. A não ser que você já esteja desempregado, certo? De repente você não está trabalhando e aí é de cabeça, tá bom? Aí é outra realidade para você, é mergulhar com tudo, certo? Adquirir o mais rápido possível as ferramentas, adquirir o mais rápido possível o conhecimento, divulgar e, sabe, sem plano B, só plano A, tá bom? Galera, quantos minutos? Já estamos em 46, 47. Galera, muito obrigado. Espero que tenha sido útil, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Não vou estender mais. Tchau.